Você ouviu muita gente nessa pandemia falando que fulano não tinha empatia, ou que aquilo era falta de empatia. Será que era mesmo? A pandemia de Covid-19, ela tá fazendo um estrago inédito no Brasil, né? Um negócio absurdo. Nós passamos de 10 milhões de pessoas infectadas, estamos chegando aí a 1/4 de milhão de brasileiros mortos, né? Já quase 250 mil pessoas mortas. E uma das coisas que se falou muito foi que o comportamento das pessoas não ajudava porque elas não tinham empatia. O brasileiro não teria empatia e é por isso que ia no churrasco, é por isso que ia para aglomeração, por isso que ia para praia. Mas talvez a gente não esteja usando o termo da maneira correta. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes só não se esqueça de se inscrever aí no canal, de clicar nos alertas para continuar acompanhando as nossas conversas. Mas o que a gente precisa entender com relação à empatia é que a gente não tem empatia por uma multidão. A gente não tem realmente empatia por grandes números. Isso não é porque o brasileiro é frio, é psicopata, é cruel, etc. É porque nosso cérebro funciona dessa maneira. Nós não fomos programados para lidar com esses grandes números. Existe um fenômeno chamado de anestesia psíquica, psychic numbing, né, que eles chamam numbing, que é dessa anestesia, adormecimento, em situações de tragédia, em situações em que muitas pessoas são afetadas, etc., que quanto mais gente é afetada, quanto maior o tamanho da tragédia, menor o nosso impacto emocional. É contraintuitivo, né? Parece que quanto mais gente afetada, mais a gente vai sofrer. Mas não, conforme o número aumenta, menos a gente consegue avaliar o que significa tanta gente morrer, o que significa 1 milhão versus 2 milhões versus 10 milhões. Nós falamos um tempo atrás sobre os números da pandemia e como eles, apesar de significarem muito, eles impactam pouco emocionalmente a gente, e isso tem sido estudado, isso tem sido comprovado. Até um dos dados mostra que nesses eventos catastróficos, nesses eventos em que muitas pessoas sofrem, o que acontece é que a gente começa a dar menos valor a salvar as vidas. O custo de salvar as vidas, ele não parece tanto, a gente fica meio embaçada a nossa avaliação do que significa uma perda. E começa-se então a valorizar mais a proporção de pessoas salvas do que o número absoluto de pessoas mortas, por exemplo. E isso a gente tem visto muito nessa guerra de narrativas aí com relação a essa pandemia, né? Ah, o número total de mortes, não importa, o que importa é o número de mortes por milhão, proporcional e etc. É por conta disso. Né? Porque quem está querendo talvez minimizar o impacto ou, enfim, diminuir o tamanho da tragédia, apela para essa nossa tendência que é ouvir os números proporcionais. Então não adianta pedir para a pessoa ter empatia para cancelar o Natal. Ah, você precisa ter empatia para não ir pular o carnaval, para não ir na festa. Não adianta, porque como eu digo, ninguém no Brasil perdeu 250 mil parentes ou 250 mil amigos próximos. Percebe? A gente perdeu 250 mil cidadãos, concidadãos brasileiros, e isso é um absurdo, mas isso não traz um sofrimento imediato para nós. Então não nos mobiliza para ação. A ação de proteção coletiva tem que ser na marra mesmo. É multa, é obrigação de usar máscara, é proibir de entrar sem máscara, é multar o ambiente que aglomera, é botar a polícia para desfazer aglomeração. Tem que ser assim. A atuação dos indivíduos em prol da coletividade, ela só é obtida por meio de coerção, não é falta de empatia. A empatia a gente tem que usar numa outra coisa que a gente falou já num vídeo recente sobre o pronto-socorro emocional. A empatia a gente tem por pessoas individuais, por sujeitos, por famílias, né? Você sabe do sujeito que perdeu alguém, você sabe da família que está aflita por falta de dinheiro, você sabe daquele seu vizinho ou daquele seu parente que está passando um problema específico ou alguém que você conhece e individualiza aquele sofrimento. E aquilo tem poder de nos tocar. E eu tenho falado, então, mais recentemente, sobre esse outro caminho de cuidado que a gente precisa ter na pandemia. A gente precisa ter esse caminho macro, né, dos indivíduos agindo em prol da coletividade. Mas
no atual ponto que a gente está, a gente também precisa falar da coletividade atuando em prol dos indivíduos, de como nós vamos cuidar das pessoas que estão sofrendo, de como nós vamos nos mobilizar para estender a mão, para estender a nossa ajuda, para dar o ouvido, para oferecer o nosso tempo, para oferecer a escuta, que nós falamos no vídeo de primeiros socorros psicológicos, né? A escuta ativa, aquela presença realmente reflexiva de você disposto a ajudar a pessoa, perguntar como posso te ajudar, oferecer para as pessoas um ombro, estender a mão e dizer como eu posso te ajudar. Isso nós só vamos conseguir por meio da empatia. Então, não falta empatia para o brasileiro. Eu acho que falta a gente entender um pouco melhor como a empatia funciona e cobrá-la ou invocá-la no contexto correto, no contexto certo. Não adianta a gente cobrar empatia pela multidão, mas dá para a gente pedir ou lembrar da empatia pelos indivíduos. Que óbvio, cuidar do indivíduo, oferecer sua mão, dar um ombro ao amigo, oferecer sua escuta, não vai fazer a pandemia passar, é óbvio. Para a pandemia passar, tem que pôr máscara, tem que evitar aglomeração, tem que fazer isso na marra. Mas, embora não faça a pandemia passar, a gente caminha em direção a uma sociedade mais resiliente, a uma coletividade mais forte emocionalmente. Então esse é um caminho que eu tenho buscado nesse atual momento, essa lembrança que nós precisamos cuidar de todos, mas também precisamos cuidar de cada um. E isso a gente vai fazer bem porque aí a empatia faz diferença e aí nós vamos ver que o brasileiro não é um povo sem empatia. É um povo que talvez tenha ficado perdido, é um povo que talvez tenha sido mal orientado, é um povo que foi envolvido numa guerra de narrativas, é um povo que talvez tenha sido realmente inconsequente, mas não acredito que seja um povo sem empatia e no cuidado um a gente vai ver a empatia funcionando, a empatia mostrando a melhor face do brasileiro. Você passou por situações assim? Você teve que exercer a sua empatia ou alguém exerceu com você a empatia? Diz para nós aqui, diz aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aí no vídeo, de compartilhar essa ideia. Eu acho que se a gente compartilhar, se a gente dividir isso para mais pessoas, a gente pode caminhar assim nessa direção de uma sociedade menos sofrida, uma sociedade mais resiliente e essa resiliência mediada pela empatia.